Oi, pessoal, o professor Joseir para mais uma aula. Vamos falar agora de multiplicação e divisão de números decimais. Antes de começar, quero chamar a atenção que pontinho ou xizinho entre números significa multiplicação. Vamos primeiro começar da multiplicação. Quero fazer 1,5 vezes 1,3. Preste atenção. Você vai armar sua conta aqui, ó. Não precisa se preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula na multiplicação. Não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Ficou vírgula embaixo de vírgula por coincidência. Então, vamos fazer a multiplicação como se fossem números naturais. No final, nós vamos colocar a vírgula. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vou somar as parcelas. Vai ficar 5. 4 mais 5, 9. E aqui 1. O resultado é 195? Não. Agora você vai colocar a vírgula no lugar certo. Então, você vai aqui, ó. Você vai contar quantas casas decimais. Você tem aqui os fatores 1,5 e 1,3. Então, quantas casas decimais aqui tem nos fatores que estão envolvidos nessa multiplicação? Você vai contar as casas decimais. Uma casa decimal, duas casas decimais. Então, vou contar, ó, a vírgula está aqui. Eu vou correr a vírgula, duas casas decimais, sempre da direita para a esquerda. Então, vou fazer, ó, uma casa, duas casas. Então, parei aqui. Ficou que número? 195, 1,95 o resultado. Então, ó, o resultado de 1,5 vezes 1,3 é 1,95, um inteiro e 95 centésimos. Sempre você vai fazer isso. Faz a multiplicação normal. No final, conta quantas casas decimais tem depois da vírgula e corre a vírgula sempre da direita para a esquerda. Nesse caso, ó, uma casa, duas casas, a vírgula parou aqui, um inteiro e 95 centésimos. Vamos ver outro exemplo. 0,3 vezes 2. Então, você arma sua conta normal. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Uma casa decimal. Então, vou correr a vírgula está aqui, eu vou correr uma casa decimal para a esquerda. A vírgula vem para cá, para aqui. Então, resultado 0,6. 6 décimos. Então, vamos lá. 0,7 vezes 6. Vai ficar 6 vezes 7, 42. Vai 4. 6 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Vou contar quantas casas decimais tem aqui. Os fatores que estão envolvidos na multiplicação. Só tem uma casa decimal. Então, vou correr a vírgula uma casa da direita para a esquerda. A vírgula está aqui, ela vem para cá. Fica o quê? 4,2. 4 inteiros e 2 décimos. Vamos fazer aqui 2,46 vezes 3,2. Vamos fazendo 6 vezes 2, 12. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 3, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Vou somar aqui essas parcelas. 9 mais 8, 17. Vai 1. 4 mais 1, 5. Mais 3, 8. E aqui o 7. Bom, agora vamos colocar a vírgula. Vou contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. Uma casa, duas casas decimais, três casas decimais. A vírgula está aqui, ó. Vou correr da direita para a esquerda. Uma, duas, três casas. Parou aqui a vírgula. Qual é o número? 7 inteiros, 872 milésimos. 7,872. 0,75 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. Vai 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Vou contar as casas decimais, ó. Uma casa, duas casas. Então, vou correr uma, duas casas. Parou aqui, fica 2,25. Mais um aqui, ó. Vou multiplicar 2 vezes 1,7. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, você arma de um jeito melhor para você fazer.
Ficar 1,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Quantas casas decimais depois da vírgula? Uma casa só. Vou correr para cá. Uma casa fica 3,4. Vamos mais uma. 0,3 vezes 1,25. Então, vamos armar aqui a conta. Vou fazer 1,25 vezes 0,3. Multiplicando tudo aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Vou somar todas essas parcelas aqui. 5, 7, 3 e 0. Então, vai ficar... Quantas casas decimais agora? Vou colocar vírgula. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3. Parou aqui. Resultado, 375 milésimos. Vamos mais um aqui, 0,27 vezes 0,2. Vamos multiplicar vezes 0,2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Vou somar aqui as parcelas. 4, 5, 0 e o 0. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Vou correr, ó. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Parou aqui. Resultado, 0,054. 54 milésimos. 0,25 vezes 3. Vamos fazer aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. Então, contando quantas casas decimais. 1, 2 casas. A vírgula está aqui. Eu corro 1, 2 casas. A vírgula para aqui. 0,75. 12,2 vezes 0,3. Vamos fazer 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 1, 0. Somo as parcelas. 6, 6, 3, 0. Agora eu vou correr a vírgula. Quantas casas decimais? 1, 2. A vírgula está aqui, ó. 1, 2. Parou aqui. Que número ficou? 3,66. 3,14 vezes 2,3. Fazendo a conta, ó. Fazendo essa continha, vai ficar 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, 6. Soma as parcelas. 4 mais 8, 12. Vai 1, 10, 12. Mais 1 que foi 7. Quantas casas decimais depois da vírgula? 1, 2, 3 casas. A vírgula corre 1, 2, 3 casas para aqui. E está aqui o resultado. Pronto. Agora nós vamos falar de multiplicação por potência de 10. Vamos só lembrar o que são potências de 10. São as potências de base 10. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado ao quadrado, 100. Ó. Perceba que o expoente diz a quantidade de zeros. Ó. 10 elevado ao cubo, 1000. Então, as potências de 10 são as potências de base 10. 10 elevado à quarta, 10.000. Então, o que é uma potência de base 10? Potência que a base é 10. Então, ó, quando você estiver multiplicando por uma potência de base 10, você não vai precisar fazer essa conta toda aqui, fazer 0,5 vezes 10 e aplicar aquele método todo que nós aprendemos agora. Você vai precisar ficar fazendo isso. Por quê? Quando você multiplicar por 10, por 100, por 1000, tem um método mais simples de você resolver.
Como é que vai ficar? Você vai fazer, ó, 0,5, né? 0,5, você está multiplicando por 10. Você está aumentando o valor do número 10 vezes. Então, se você está aumentando o valor do número, a vírgula sempre vai correr, ó, da esquerda para a direita, porque ele vai aumentar o valor do número. Quantas casas você vai correr? Se é por 10, vou correr uma casa só para a direita. A quantidade de zero vai dizer quantas casas você vai correr para a direita. Ó. A vírgula está aqui, ó, 0,5, a vírgula está entre o 0 e o 5, eu vou correr uma casa para a direita, ela vai parar aqui, ó, ela vai sumir daqui e vai vir para cá, vai ficar aqui número 5,0. 5,0 é 5. Então, quando você multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 1 milhão, não precisa armar conta, você sempre vai correr a vírgula da direita, da esquerda para a direita. Vamos lá, vamos ver outro exemplo. 0,3 vezes 100, ó, a vírgula está aqui, entre o 0 e o 3. Quando você correr ela, ela vai sair daqui, vai sumir daqui, vou correr quantas casas por 100. Lembre que 100 é 10 ao quadrado, tanto faz você multiplicar, fazer a conta 0,3 vezes 10 ao quadrado, 0,3 vezes 100, é a mesma coisa, você está multiplicando por uma potência de 10. Quantas casas eu vou correr para a direita? Duas casas, ó. Vai ficar, vou correr duas casas, vai ficar, ó, a vírgula está aqui, entre o 0 e o 3, vou correr duas casas. Duas casas, parou aqui. Em cada espaçozinho desse que você faz, você coloca um zero, ó. Coloquei zero aqui. Que número ficou? 30. 30,0 é 30, então, ó. 0,3 vezes 100 igual a 30. Sempre você vai correr a vírgula da esquerda para a direita, porque você está aumentando o valor do número. Vou repetir aqui, ó. Você está aqui, ó, com a vírgula aqui, você correu quantas casas? Duas casas, ó. Duas casas. Parou aqui a vírgula. Nesse espaçozinho você sempre coloca zero. Então a vírgula estava aqui, ó. Ela sai daqui e veio para cá, para esse ponto aqui, tá certo? Então, ó, ficou 0,3 vezes 0, ou vezes 100, 0,3 vezes 100 é igual a 30. Vamos ver outro exemplo. 0,8 vezes 100. Ó, 0,8. Vou correr a vírgula quantas casas? Duas casas de novo. A vírgula está aqui. Vou correr lá quantas casas? Duas. Uma, duas. A vírgula para aqui. Em cada espaçozinho você coloca zero. Então, ela saiu daqui, de onde ela estava, desse lugar aqui, veio para cá. Então, 80,0 é 80. O resultado é 80. Então, se ela já saiu daqui e veio para cá, ó, sumiu. O número não pode ter duas vírgulas. Ela veio para cá. Vamos lá. 3,785 vezes 10. Vou correr a vírgula. Quantas casas? Uma casa só. 3,785 vezes 10. A vírgula está aqui, ó. Vou correr ela para cá. Uma casa só, porque eu estou multiplicando por 10. Ela veio para cá, ó. Saiu desse ponto aqui, de onde ela estava, ó. Saiu daqui, veio para cá. Correu uma casa para a direita. Você aumentou o valor do número 10 vezes. Qual é o resultado? 37,85. Saiu daqui e veio para cá, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar essa confusão para você entender. Ficou aqui, ó, 3,85, 3,785, a vírgula estava aqui, ó, ela veio para cá, correu, multiplicou por 10, parou aqui. Ficou que número? 37,85. Vamos ver outro exemplo. 0,982 vezes 1000. Aqui você está multiplicando por qual potência de 10? 10 ao cubo. Então, você vai fazer, ó, vou correr quantas casas? Vou aumentar o valor do número 1000 vezes. A vírgula vai correr, ó, 3 casas para a direita, ó. Vou correr, ó, 1, 2, 3. Onde a vírgula parou? Parou aqui. Ficou que número agora? 982. Vamos ver mais um exemplo. 1,75 vezes 100. Que potência de 10 é essa? 10 ao quadrado. Vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100, vou correr a vírgula. Quantas casas para a direita? Duas casas para a direita. A vírgula está aqui, ó. Vou correr duas casas. Uma, duas. A vírgula para aqui, sumiu daqui, ela sai daqui e veio para cá. Ficou que número? 175. Vamos ver outro exemplo? 2,45 vezes 1000. Que potência de 10 é essa? 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 1000. Vou multiplicar 2,45 vezes 1000. Vou correr a vírgula quantas casas? 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, ó. A vírgula está aqui. Vou correr 3 casas. Uma,
2, 3. Parou aqui a vírgula. Em cada espaçozinho desse, o que é que você faz? Coloca 0. Ficou que número agora? 2.480. 2.450. Então, vou repetir isso aqui que eu fiz, ó, só para você fixar, ó. 2,45, a vírgula estava aqui. Eu corri 1, 2, 3. Parou aqui. Cada espaçozinho você coloca um 0. Essa vírgula some daqui, veio para cá. 2.450. Vou multiplicar 0,25 vezes 10.000. 10.000, que potência de 10 é? 10 a quarta. Ó, estou multiplicando por 1.000, é a mesma coisa de 10 a quarta. Vou multiplicar 0,25 vezes 10.000. Vou correr a vírgula quantas casas? 4 casas, ó. Para a direita. A vírgula está aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 casas. Ela parou aqui. Em cada espaçozinho desse, você coloca 0. Perceba que a vírgula saiu daqui e veio para onde? Para cá. Então, ficou que número agora? 2.500. Então, 0,25 vezes 10.000 é 2.500. Perceba que não precisa você ficar fazendo conta. Você corre a vírgula sempre da esquerda para a direita. Vamos ver mais um aqui. 1,32 vezes 10.000. Que potência de 10 é essa? 10.000? 10 a quarta. Então, eu tenho 1,32 vezes 1.000. Vou correr a vírgula. Vou aumentar o valor do número 10.000 vezes. Então, vou correr aqui a vírgula. A vírgula está aqui. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Parei aqui, ó. 4 casas. Então, cada espaçozinho desse eu coloco 0. Ficou que número? 13.200. Ó, 13.200. A vírgula saiu daqui e veio para cá. Correu 1, 2, 3, 4. Então, 1,32 vezes 10.000 é igual a 10.200. Ou 13.200. 10.200 não, 13.200. 0,45 vezes 100. Que potência de 10 é essa? 100? 10 ao quadrado. Então, vou fazer 0,45 vezes 100. Então, só colocando esses 10 ao quadrado aqui, essas potências de 10, só para você visualizar. Não precisa você escrever isso aqui em cima, não. Certo? Só para você entender que 10 ao quadrado é a mesma coisa de 100 quando você está multiplicando por 100. Você está multiplicando por 10 ao quadrado. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, vou correr quantas casas? 2 casas para a direita. Vou aumentar o valor do número 100 vezes. 1, 2 casas. Parou aqui, ficou que número? 45,0. 45,0 é 45. Então, eu tenho aqui, ó, correr a vírgula 1, 2 casas. Parou aqui. O resultado é 45. Vamos fazer mais um aqui. 15,3 vezes 100. Vou correr a vírgula quantas casas? 2 casas. Estou multiplicando por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100 é 10 ao quadrado. Então, vou correr a vírgula. Uma casa, 2 casas. Correr 2 casas para a direita. A vírgula estava aqui, ó. Ela sai daqui e vem para cá. Fez esse espaçozinho, você coloca o quê? 0. Ficou que número? 1.530. Só para você relembrar aqui, ó. Vamos lá? 15,3. Vou correr a vírgula 2 casas, ó. 1, 2 casas. Parou aqui, coloca 0 em cada espaçozinho que você faz, ó. Pronto. Vamos lá, mais uma. Vamos agora falar de divisão de números decimais. Divisão de números decimais, presta atenção, isso aqui que é bem simples, ó. Eu quero dividir 0,6 dividido por 0,2. Então, qual é a regra que você vai aplicar? Vamos só lembrar de uma coisa. A regra da divisão. Vamos falar primeiro da notação de divisão. Divisão, você pode ver divisão assim, ó, 2 pontinhos. Pode ver divisão com esse tracinho e 2 pontinhos, assim é divisão. Pode ver uma barrinha diagonal, é divisão. E pode ver o traçozinho de fração. Todas essas são notações da divisão. Todas essas formas aqui representam a divisão. 2 pontinhos, tracinho com 2 pontinhos, um em cima, outro embaixo. Barrinha diagonal. Deixa eu até melhorar essa barrinha aqui. Uma barrinha assim, ó, diagonal. Ou você pode ter aqui, ó, 9 dividido por 2. 9
dividido por 2, 9 dividido por 2 e 9 dividido por 2. Aqui são representações, são notações da divisão. Eu quero fazer essa divisão, 0,6 dividido por 0,2. Vamos fazer essa divisão aqui. Quero fazer 0,6 dividido por 0,2. Coloquei aqui de outra forma para você entender. O que é que diz a propriedade fundamental das frações? Que uma fração não se altera se você multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, eu quero fazer essa divisão, 0,6 dividido por 0,2. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver uma forma de acabar com essas vírgulas, transformar esses números em números naturais. Como é que eu faço para acabar com essa vírgula aqui? Se eu multiplicar esse numerador aqui por 10, multiplicar por 10 e multiplicar o denominador por 10, eu não vou alterar a fração. Se eu multiplicar 0,6 vezes 10, eu vou correr a vírgula uma casa para direita, vai ficar aqui número 6. Então, aqui vai ficar 6. E se eu multiplicar 0,2 vezes 10, também vai ficar o quê? Agora eu vou correr a vírgula uma casa para direita, vai ficar aqui número 2. Vai ficar uma divisão, ó, simples agora para fazer. 6 dividido por 2, 3. Preste atenção, se você multiplicou o numerador por 10, o denominador também você é obrigado a multiplicar por 10. Se você tivesse multiplicado por 100, também você ia multiplicar o denominador por 100. O valor que você multiplicar o numerador, você tem que multiplicar o denominador. A fração não se altera. Então, 0,6 vezes 10, 6. 0,2 vezes 10, 2. Então, eu fiz essa conta. Então, sempre você vai fazer isso. Tem multiplicação, tem divisão de decimais, você, ó, acaba com as vírgulas, ó, transforma em números naturais e faz sua conta. O número não vai se alterar, a fração não vai se alterar. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. 7,6 dividido por 1,9. O que é que você vai fazer? Vai multiplicar, ó, só tem uma casa decimal depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula. Os dois eu posso multiplicar por 100 ou por 10, né? Por 10. Multiplico os dois por 10. Quando eu multiplicar 7,6 vezes 10, qual é o resultado disso aqui? 76. Corri uma casa para a direita. E quando eu multiplicar 1,9 vezes 10, vai ficar 19. Então, eu vou fazer essa continha, ó. 76 dividido por 19. Qual é o número que eu vou colocar aqui para multiplicar por 19 para dar 76? 4. 19 vezes 4, 76. Então, o resultado aqui é 4. Lembre, se você multiplicasse por 100, aqui também você teria que multiplicar por 100. Como você multiplicou por 10 e já deu para acabar com as vírgulas, ó, só multiplicando por 10 já dá para acabar com as vírgulas. Já deu para acabar com as vírgulas. Ó, multiplicou por 10, multiplicou por 10, ficou números naturais, você fez a conta. Vamos ver outro exemplo. 1,6 dividido por 0,4. Vou multiplicar por 10 e vou multiplicar também por 10. Pronto, quando eu multiplicar por 10, 1,6 vezes 10 é igual a 16. 0,4 vezes 10 é igual a 4. Então, vou fazer 16 dividido por 4. Qual é o resultado? 0. Ou 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, 0. Então, 16 dividido por 4, 4. Então, eu fiz a continha, ó. Achei o resultado. Vamos lá. 19,6 dividido por 0,02. 19 inteiros e 6 décimos dividido por 2 centésimos. O que é que você vai fazer agora? Vou multiplicar os dois por um mesmo número, por uma mesma potência de 10. Agora sim, eu vou multiplicar por 10 ou por 100? Por 10 ou por 1000? Preste atenção, se eu multiplicar 19,6 vezes 10, eu acabo com essa vírgula? Acabo. Passa a ser um número natural? Passa, ó. Quando eu multiplicar por 10, vai ficar 196. Mas se eu multiplicar 0,2 vezes 10, não vai passar a ser um número natural. Eu vou continuar com essa vírgula, ó. Vou correr a vírgula para cá, uma casa, vai ficar 0,2. Então, eu não vou multiplicar os dois por 10 dessa vez. Vou multiplicar os dois por 100. Vou multiplicar por 100 e vou multiplicar por 100. Não vai alterar, é como se tivesse isso aqui, ó. Uma fração não se altera se você multiplica
ou divide numerador e denominador por o mesmo número. Vou multiplicar os dois por 100. Vou multiplicar por 100 e vou multiplicar também por 100. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer essa conta. Nós já aprendemos a fazer essa conta. 19,6 vezes 100. Vou multiplicar por 100 e vou multiplicar 2 centésimos vezes 100. Vamos fazer? Então, quando eu correr essa vírgula, quando eu multiplicar 19,6 por 100, ó, vamos fazer, ó, tá aqui, ó. Vou correr quantas casas? Duas casas, né? A vírgula tá aqui, eu vou fazer uma, duas casas. Para aqui, coloco o zero aqui, não é? Então, vai ficar aqui número 1960. Então, 19,6 vezes 100 dá 1960. Agora eu vou multiplicar 0,02 vezes 100. A vírgula está aqui, eu vou correr uma, duas casas. Para aqui, fica aqui número 2,0 é 2. Então, 0,02 vezes 100 é 2. Então, qual é a conta que eu vou fazer agora? Uma conta mais simples eu vou fazer, ó. Então, vai ficar, vou botar aqui, 19,6 dividido por 0,02. Quando eu multipliquei por 100, multipliquei por 100, multipliquei por 100 aqui. Numerador e denominador multipliquei por 100. Ficou que número? 1960 no numerador e no denominador 2. É essa conta que eu vou fazer. Então, vamos fazer essa continha? Então, essa continha aqui ficou mais simples agora para eu fazer. Então, divisão de decimais, você sempre vai fazer isso. Vai ficar 1960 dividido por 2. Essa conta que você vai fazer. Vai ficar 19 por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Para 19, 1. Baixa o 6. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, 0. Baixa o 0. Ó. 0 dividido por 2. Qual é o número que você vai colocar aqui para chegar em 0? 0 vezes 2, 0. Então, fica o quê? 980 é o resultado. Certo? Então, vamos fazer mais uma. 15,3 dividido por 0,03. O que é que você vai fazer? Vai multiplicar os dois por 10? Não, porque se você multiplicar por 10, essa vírgula, ó, vai vir daqui para cá, vai ficar 0,3. E você não quer 0,3, você quer um número natural. Então, você multiplica aqui também por 100. Então, multiplicando por 100, então vai ficar 15,3 dividido por 0,03, multiplicado por 100, vamos fazer essa multiplicação aqui. 15,3 vezes 100. Qual é o número que vai ficar? Ó, 15,3. Vou correr a vírgula quantas casas? Duas casas, ó. Uma, duas casas. A vírgula para aqui, você coloca um zero. Fica aqui número 1530. Vamos melhorar isso aqui. Então, você tem aqui, ó, 15,3 vezes 100. A vírgula está aqui. Você vai correr duas casas para a direita. Uma, duas casas. Parou aqui, ó, em cada espaçozinho você coloca zero. Então, fica 1530 o resultado. E o outro número que você vai fazer é qual? 0,03. Você vai multiplicar por 100. 0,03 vezes 100. 0,03 vezes 100. Vamos fazer 0,03. A vírgula está aqui. Vou multiplicar por 100. Vou correr uma, duas casas. A vírgula vai parar aqui, vai ficar 3,0. 3,0 é 3. Então, qual é a conta que você vai fazer? 1530 dividido por 3. Vamos fazer? Vamos lá. 1530, vai ficar, depois você multiplicou, ficou 1530 dividido por 3. Multiplicou aqui por 100, não foi? Multiplicou o denominador também por 100. Então, ficou 1530 dividido por 3. Vamos fazer essa conta. 1530 dividido por 3 vai ficar, vou abrir aqui, 1530 dividido por 3. Então, você vai fazer por 3. 15 dividido por 3 é 5.
Vai dar 0 aqui. Baixo 3, 1, 0, baixo 0. E aqui é 0. Pronto. Qual é o resultado dessa conta? 510. Então, 15,3 dividido por 0,03, 510. Então tá aí, pessoal. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima aula.